para o seu irmão e diga: seus pensamentos definem o seu presente e o seu futuro. Olha para o seu irmão e diga: você é aquilo que você pensa. Se assente em nome de Jesus. Deus abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá? Vamos nos concentrar nessa frase: cuidado com o seu pensamento, pois eles definem o seu presente e o seu futuro. Irmão, eu quero te convidar, mas olha, presta atenção. Quarta-feira eu preciso muito da sua presença aqui, porque eu gostaria de usar um modelo muito bem claro com você na quarta-feira a respeito disso. Como eu estou sendo abençoado com esse tema dessa semana que Deus nos deu. Um cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado com eles, porque eles definem o seu presente e o seu futuro. Venha comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Por favor, se você pode, vai anotando as referências, tá certo? Se você também desejar, por favor, estude durante a semana, porque o seu presente, a sua vida agora depende disso, e também do seu futuro. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo 2, que nós somos ordenados pelo Senhor, veja bem, a nós que já ressuscitamos com Cristo. Se você já é um cristão, olha o que ele está dizendo: busque as coisas que são lá de cima, e não as que estão na terra. Busque aquelas aonde Cristo está à direita de Deus Pai. E no versículo 2, ele vai profundo: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Irmãos, a Bíblia diz claramente para você pensar. Para você pensar. Para você buscar. Pastor, o que nós temos aonde Cristo está sentado? Vá para Filipenses. É voltar 2 páginas aí na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, se algum louvor, então pensai nisso. Olha o que está dizendo. Se nós pararmos agora e fazermos uma análise de como que está sendo os nossos pensamentos, o que nós temos deixado a nossa mente nos conduzir. Você já parou para pensar? Olha a ordem de Deus. Se eu estou em Cristo, observe bem, a minha mente, ela deve estar totalmente sendo guardada e protegida pelo Espírito Santo. E eu vou pensar nisso daqui tudo, que são coisas maravilhosas. Olha o versículo 7. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará vossas mentes e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Espera aí, se o Senhor vai guardar os meus sentimentos, eu vou passar a sentir coisas boas. Eu vou começar a ter uma paz, e um medo não vai tomar conta. Escute bem isso. Você pode pôr a mão sobre a Bíblia, porque nesse momento está acontecendo libertações, está acontecendo curas. Espíritos estão sendo expelidos. Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, solta agora, em nome de Jesus Cristo, toda a força maligna. Senhor, nesse momento,
mentes sejam totalmente libertadas. Em nome de Jesus. Aí dentro desta casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Espíritos surdos e mudos, solta agora também, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Observe bem que a minha e a sua mente, precisamos estar como Jesus. Jesus possuía uma mente, a qual ela era totalmente dominada pelo Espírito Santo. Por quem? Agora, por quê? Porque Jesus entregava esse controle ao Espírito Santo. Quando eu tenho a mente igual Jesus, observe bem que Jesus vai encontrar com uma pessoa, e uma pessoa que hoje para nós é maravilhosa essa pessoa. Ela é chamada a mulher samaritana. A mulher samaritana. Essa história está lá em João, capítulo 4, esse acontecimento. Só que veja bem, irmãos, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Jesus enxerga uma mulher, não simplesmente mais uma mulher, mas uma verdadeira adoradora. Jesus olha para a mulher e vê uma verdadeira discípula. Jesus enxergou uma verdadeira guerreira. Agora você pensa assim, pastor, lá em João capítulo 4, o capítulo todo, 4, vai nos demonstrar que Jesus olha para essa mulher e vê algo totalmente diferente. Por quê? Porque um judeu, irmãos, a mente dele não possuía a ação do Espírito Santo. Então, como Jesus tinha essa mente totalmente sadia, totalmente direcionada pelo Espírito Santo e conduzida, a Bíblia diz que Jesus vai falar com a mulher samaritana, e você vai ver que Jesus vai romper com os preconceitos. Um judeu não falava com um samaritano, e muito menos um judeu falar com uma mulher samaritana, mas Jesus quebra o preconceito. Se há preconceito dentro de mim, de você ter alguma coisa errada, nossa mente ainda está poluída. É rompido o ódio. Jesus chega para a mulher, e sabe que ele vai pedir para a mulher? Água. Mulher, me dê desta água. Jesus está chegando para uma pessoa que sabia que ela era odiada pelos judeus, e Jesus era judeu, não tinha como esconder isso. E de olhar para Jesus já se via um bom judeu. E Jesus começa a falar com essa mulher. Sabe o que começa a acontecer? Irmão, olha bem, uma mente cheia do Espírito Santo vai romper com o pecado. Romper. Porque os dois começam a conversar e falar sobre as coisas espirituais. E nesse momento, essa mulher vai ser conduzida ao arrependimento. Se você tem uma mente de Cristo, o seu presente está garantido e o seu futuro. Porque aonde você for, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você vai entrar em contato com pessoas de todas as etnias, de todos os povos e de todas as situações. E você vai conseguir apresentar a ela um Deus maravilhoso, que destrói o pecado e que conduz a pessoa ao arrependimento. E vai manifestar o verdadeiro amor. Manifestar o quê? Verdadeiro amor. Jesus disse para ela, Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. E Jesus olha para ela, e Jesus encontrou nela uma verdadeira adoradora.
Irmãos, aquela mulher vai sair daquela conversa e vai trazer a aldeia toda, dizendo: eu encontrei com o Messias, com o prometido, com aquele que viria para nos salvar, e ele tem falado sobre mim, me apresentou um plano, e eu quero levar todos vocês. E ela trouxe toda a aldeia para Jesus. Por quê? Porque a mente dessa mulher se abriu para Jesus, e Jesus pôde agir e operar e libertar ela. Preste muita atenção, a minha e a sua mente é um campo de batalha. Satanás tem trabalhado de toda maneira para travar você, para travar a minha pessoa, e os demônios bem sabem disso. Se eles conseguirem dominar a sua mente, olha o que acontece, 2 Coríntios 4, versículo 4. Segunda Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos, ou seja, as mentes dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A pessoa, irmãos, que está com a sua mente totalmente contaminada, totalmente doente, ela não consegue entender o Evangelho, porque no versículo 3, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz bem claro: o Evangelho fica encoberto, e os demônios sabem que eles precisam impedir você de entender o poder do Evangelho, e permanecer o Evangelho encoberto. Mas você se lembra que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para crer é necessário trazer a sua mente, trazer o seu coração. Nesse momento, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amado Espírito de Deus, que a minha mente seja aberta, e eu passe a compreender esse Evangelho. Peça isso ao Senhor. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, faça isso. Conduz essa vida agora a esse Evangelho maravilhoso, em nome de Jesus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, porque se os demônios conseguirem travar a sua mente, e você não entender o Evangelho, eles vão conseguir levar você a pecar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo agora 4. A pessoa que não consegue entender o Evangelho, que não consegue ouvir a mensagem, é porque dentro dessa mente foi levantado, olha o que diz a Bíblia: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E os demônios querem que você peque para que essas fortalezas permaneçam levantadas. Agora o Evangelho, quando você entende, as fortalezas são destruídas. E no versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Porque o Evangelho vai te conduzir à obediência a Cristo. Diga comigo: se a minha mente receber o Evangelho, ela vai ser conduzida à obediência a Cristo. Guarde isso. Exemplo: você não cairá no engano de Eva. Você se lembra que Eva foi enganada? A sua mente foi iludida. Você se lembra? Dê uma olhadinha aqui em Gênesis capítulo 3. Olha que coisa terrível
que foi usada para enganar Eva, para contaminar a sua mente. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deus disse para não comer, foi ou não foi? Mas o fruto era muito atraente. E ela foi enganada. Cuidado com o engano. Por quê? Porque Satanás vai colocar diante de você, como colocou diante de Eva. Vá para Tiago. Olha o que Satanás usa. Tiago, capítulo 1, versículo 11. Tiago, capítulo 1, vamos para o versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Eva sofreu a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Agora versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Entenda o que Deus está dizendo para você aqui. Eva viu o fruto. Dentro dela tinha uma natureza já, que desejou aquele fruto. Mas ela deveria ter dito não. Deus falou não e não. Mas ela alimentou aquilo e começou a desejar, até que ela trouxe o fruto e comeu. E ali o pecado se manifestou. É isso daqui. E aí veio a morte. Satanás vai tentar trabalhar na sua mente para você desejar, ao ponto de você dizer: eu não suporto mais. Agora, pastor, Deus permite que alguém seja tentado acima do que pode suportar? Você se lembra? Se na Bíblia existe algum versículo que garante a você que você não vai ser tentado acima do que você pode suportar? Alguém lembra? Se tem. 1 Coríntios 10:13, exatamente. E lá diz que não sobrevém sobre vós tentação senão, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que possais, e ainda Ele proverá o escape para que eu e você possamos suportar. Você quer ver? Outro exemplo, Caim. Deixou ser dominado ao ponto de matar o seu irmão. Irmão, a raiva de Caim foi tão grande, o ódio foi tão grande dentro dele, que ele entrou pelo caminho. Você prestou atenção que Caim trilhou um caminho? Deus falou para ele: compete você dominar esse sentimento que está dentro de você, dentro da sua mente, e ele não dominou. Por isso que em Judas, vem para Judas aí, talvez você nunca leu Judas, é o livro que é vizinho de Apocalipse. Vizinho de Apocalipse. Vai para Apocalipse, e antes de você chegar em Apocalipse, você tem Judas, versículo 1, capítulo 1, versículo 11. E a Bíblia diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim inaugurou um caminho e recebeu o nome. Todo homicida, criminoso, entrou pelo caminho de Caim. Porque ele não dominou os seus pensamentos. Então, pastor, eu tenho condições sim, porque Deus prometeu. Cuide da sua mente. Por quê? Porque você vai ver Saul. Irmão, preste atenção, Saul, um homem que Deus levantou, permitiu ser o rei de Israel, ungiu ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse homem
não guardou a sua mente. E a Bíblia diz que ele foi provado, tentado, e ele cedeu e não obedeceu a Deus. E aí sabe o que aconteceu? A sua mente passou a ser dominada. Vem aqui para 1 Samuel 16, versículo 14. Preste muita atenção. O ungido de Deus agora perde a unção, perde a presença do Espírito de Deus. E olha o que acontece. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que aconteceu? O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, saiu de Saul e entrou um outro espírito, que é um espírito mau. Porque ele não guardou a palavra de Deus. E aí esse espírito mau, irmãos, começou a atuar de uma maneira terrível na vida dele. Na sua casa, você pega 1 Samuel 18, do versículo 6 ao 12. Preste atenção, o seu mais fiel soldado, o seu mais fiel amigo que ele poderia ter, irmãos, o melhor genro que Deus poderia dar para Saul, ele alcançou, que era Davi. O melhor soldado, o melhor genro, o melhor amigo que ele poderia ter, o cara mais fiel no mundo. Agora Saul perdeu a presença do Espírito Santo. Sua mente é totalmente atormentada por um espírito mau. E ele começa a querer fazer o quê? 1 Samuel 18, do versículo 6. A Bíblia diz que Saul começa a ser um perseguidor a Davi. Começa a ver a Davi como seu maior inimigo, maior adversário, ao ponto de tentar matá-lo. Só aqui nesse capítulo 2 vezes com uma lança, e as 2 vezes Davi tem a graça de Deus de se desviar. E eu quero dizer para você, se você pode, olha aqui bem para frente. Saul, ele perdeu essa graça de Deus, e agora ele olha para Davi e vê Davi o seu maior inimigo. Isso era mentira, irmãos. Isso era mentira. Ilusão. E o levaria à destruição. Cuidado. Porque em Efésios 4, 27, você pode abrir aí. A Bíblia diz bem clara, para eu e você não darmos lugar ao diabo. E ele está falando comigo e com você. Porque Efésios aí não é escrito para aquelas pessoas que ainda não se converteram. Está sendo dita para os convertidos. Não dê lugar ao diabo. Mas faça algo. Permita ao Espírito Santo te encher. Vá para Efésios 5,18. 5,18. Diz para mim e para você, para nós, não nos embriagarmos com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí a sua mente vai fazer o quê? Versículo 19. É por isso, irmão, que o crente em todo o tempo, ele fica falando em salmos, ele fica falando em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração, aleluia! Como Davi fazia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Porque a mente de Davi era uma mente totalmente conduzida e ministrada pelo Espírito Santo. Entenda hoje. Por que você deve agora lutar e trazer a sua mente e entregá-la todos os dias para Jesus e pedir ao Espírito Santo ministre? E como que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida? Primeiro passo, Deuteronômio capítulo 6. O que você vai fazer? Se você quer a mente de Cristo,
Se você quer dar liberdade ao Espírito Santo, você vai fazer o que Jesus fez. Deuteronômio 6. Vamos ler o 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, e de toda a tua alma, de toda a tua mente, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. As palavras estarão no teu coração. E as intimarás, ou seja, inculcarás nos teus filhos, e dela falará. Olha bem, irmãos, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E aí ele vai continuar dizendo o que nós devemos fazer. O que eu quero que você nessa noite entenda: sature a tua mente da palavra de Deus em todo o tempo. De dia e de noite traga a tua mente para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, Salmo capítulo 1, versículo 2. Olha o que acontece quando eu e você colocamos a nossa mente na palavra de Deus, e não abrimos exceção, mas colocamos a nossa mente a ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos de dia. Como eu amo quando nós cantamos aquela canção, Jesus o caminho, né? Porque a Bíblia diz lá, e nós cantamos, que quem ama o Senhor Jesus guarda os seus. Vá para João capítulo 1, versículo 15. Perdão, João 14, 15. João 14, 15. João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus. E você sabe por que eu e você, irmão, precisamos e temos que amar ao Senhor? O Senhor é maravilhoso, Ele nos dá o segredo da nossa mente ser uma bênção, e o nosso presente está garantido, e o nosso futuro. Porque Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Eu amo o Senhor, eu guardo os seus mandamentos, porque o Senhor é o meu tesouro. Eu não tenho bem maior do que o Senhor, Tu és tudo para mim. A tua mente estará pensando. Você e eu somos chamados para pensar em tudo que é bom. E sabe por que, irmão? Deus, Ele nos pede isso, que a nossa mente só deve pensar como você viu, tanto em Filipenses como também em Colossenses, porque em Efésios capítulo 5, aleluia, aleluia, diga aleluia, no singular, diga aleluia, diga novamente, diga aleluia, porque Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você tem que imitar quem? Os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de guerra ou de paz? De paz. Os pensamentos dele são bons ou maus? Bons. Então eu tenho que ser imitador de Deus. A minha mente tem que ser destravada, limpa e removida todo o entulho, toda a sujeira que Satanás plantou. E eu preciso ter a mente de Cristo. Sabe por quê? Vem comigo, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. O que Deus fez em Gênesis 1:26? Quando Ele começou a trabalhar para que eu e você viéssemos à existência, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move-se sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traga a verdade, Senhor. Que o Senhor nos criou para dominarmos sobre os peixes, as aves, sobre todos os animais. Agora, se você pode, num ato de fé, coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: Espírito Santo, me traga de volta a minha origem. E me dê, Espírito Santo, o domínio próprio. E a minha mente seja totalmente como a mente de Cristo. Espírito Santo, nos dê graça para ter o domínio próprio. E que a nossa mente só pense naquilo que é agradável, perfeito e bom. Isso é possível, sabe por quê? Venha comigo. 1 Coríntios. Primeira Coríntios. Capítulo 2. Escute. 1 Coríntios 2:9. Traga a tua vida a Cristo. Se entregue verdadeiramente. Porque 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não viu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e de toda a tua força. Você leu isso em Deuteronômio capítulo 6, do 4 até o 9. Mas veja bem aqui em 1 Coríntios 2. Deus quer te conduzir, tomar a tua vida e te dar uma nova mente. Vá para o versículo 16. 1 Coríntios 2:16. Mas quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Mas nós, mas tu, igreja, mas tu, homem que está aqui, mas tu, mulher que está aqui, você tem a mente de Cristo, que o Espírito de Deus pode gerar agora. Mas nós temos a mente de Cristo, igreja. Em nome de Jesus, receba essa mente, a mente de Cristo. Para que você possa começar a ter os olhos para ver o que olhos nenhum viu, e ouvir o que ninguém ouviu, e ter no teu coração as coisas que ninguém jamais teve, mas que Deus preparou para você, que o ama de todo o coração, está disposto a entregar todo o teu ser, principalmente a tua mente, ao Espírito Santo. Eu te convido nesta noite a tomar a decisão. E se você tomar essa decisão, você vai ter que meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Você vai ter que começar a ser um praticante da leitura de muitos livros.
você vai ter que começar a fazer o que nós vamos fazer amanhã como igreja, mas você vai fazer em todo tempo. Dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor. E dialogar com o Senhor todo o tempo, para que a sua mente permaneça em Cristo e você seja um imitador dele. Sabe por quê? Coloque a sua Bíblia sobre o banco. Se coloque de pé, se você pode. E comece a ler o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Bem claro aqui. Porque você precisa se lembrar. Se lembrar que o próprio Deus disse que Ele bem deixou claro que o pensamento dele são pensamentos de paz. Mais uma vez eu quero lhe perguntar, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Quem está dizendo ali? Quem está dizendo? Quem? O próprio Deus. Dizendo, eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de? E não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Ele é o meu Pai. Se Ele é o teu Pai, faça como eu estou fazendo aqui. Abra os braços e sinta o amor do Senhor. Sinta a graça de Deus. E permita o Espírito Santo começar a gerar esse novo homem, essa nova mulher com a mente de Cristo. E comece a derramar todo o teu amor. Comece a derramar todo o teu amor ao Senhor, permitindo a Ele que remove de você todo o pensamento, esse pensamento de rejeição, porque você é amado, você é querido, você é aceito, o quanto Deus te ama. Oh, você não é um solitário, Ele jamais te deixou e jamais te deixará. Sinta a graça dEle agora.